Vitória, né, que perdeu para o Corinthians na noite desta quinta-feira, lá na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. 3-2, Arthur Silva. Um jogo que o Corinthians, cara, o Corinthians não mereceu fazer 3 gols hoje, né? Eu não sei, pelo menos a impressão que o Vitória merecia sorte melhor hoje, assim, pelo que jogou e pelo que o Corinthians foi eficiente, né? O Garro lá fez 2 gols de fora da área, 2 chutes felizes, conseguiu fazer um gol ali o Corinthians nos acréscimos, mas não foi uma atuação boa do time paulista e eu acho que o Vitória acho que continua aquela evolução. Pelo menos foi a minha impressão de um time brigador, de um time que compete mais, mas hoje me parece que teve azar e teve um time ali que soube aproveitar as chances que teve para fazer o placar. Eu acho que o Vitória, você falou que o Corinthians não mereceu fazer 3 gols, né? Mas eu acho que o Vitória fez por merecer levar 3 gols, porque assim foram falhas muito graves assim do Vitória, sabe? Que talvez os gols do Corinthians foram muito mais demérito do Vitória do que mérito do Corinthians. Talvez seja isso que tenha acontecido, né? Nos 3 lances ali tiveram falhas da equipe do Vitória. Mas trazendo uma análise aqui do ponto de vista cronológico da partida, né? Primeiro falando da escalação, o Vitória hoje teve alguns desfalques ali importantes, né? Leonaldo, por exemplo, que é um volante que vem jogando com frequência com o Carpini, vem evoluindo com a equipe, ficou de fora. O Vitória não pôde contar com ele pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Oswaldo, né, que tinha sido titular contra o Atlético Paranaense, mas com 10 minutos saiu lesionado, também não pôde jogar. E Rodrigo Andrade, que poderia ser, por exemplo, o substituto de Leonaldo, né, até na última partida contra o Atlético ele entrou no segundo tempo, também foi cortado do jogo de hoje por alguma questão médica também. E aí você faz com que o Vitória hoje, por exemplo, começou a partida tendo que dobrar os laterais, né? Jogou com o PK e Lucas Esteves pela esquerda, PK fazendo mais a primeira linha, Lucas Esteves a segunda. Alguns momentos eles alternavam, mas em regra esse foi o que mais aconteceu. O que escancara mais uma vez algo que vai ser a tônica do meu comentário, que é a limitação do elenco do Vitória. Tá? Eu acho que hoje o Vitória, a derrota está 100% para mim na conta da limitação do elenco ao invés de estar na conta de Carpini. Eu não, a gente vai fazer depois a avaliação individual, mas eu acho que Carpini hoje fez o que deu, assim, tirou leite de pedra. O Vitória teve, por exemplo, a lesão depois de Caio Vinícius, né, que já é um volante improvisado na zaga, e teve que entrar Cáceres, e o Vitória jogou boa parte da partida com 4 laterais em campo. Porque tinha William Lepo, que é lateral direito, jogando como zagueiro, Cáceres jogando na direita e dois laterais esquerdos fazendo a dobra, porque não tinha basicamente outras opções, sabe? É limitação completa do elenco, realmente. Até na questão da ponta você poderia falar que tem um Janderson que poderia ter entrado, sei lá, ter colocado Zé Hugo e deslocar Mateuzinho, mas o próprio Zé Hugo, ele foi quase que titular na rodada passada, né? Já que entrou com 10 minutos e não foi bem. E o Janderson, ele tem um problema grave que ele cansa muito rápido. Janderson entrou no segundo tempo de hoje e estava, assim, tem um lance até no finalzinho, ali um pouco antes dos acréscimos, que ele passando mal, assim, de cansado, sabe? Então realmente não parece ter condição física, né, de ser titular. Então, estou falando isso até passando um pouco ali para falar já do segundo tempo, para trazer algo que é algo claro que faz parte de todas as análises que a gente fizer do Vitória e é o que precisa ser corrigido para o Vitória realmente ter uma campanha que consiga escapar do rebaixamento. O elenco é muito limitado. O Carpini está tirando leite de pedra, assim, está fazendo o que dá. E aí, falando do jogo em si, foi um primeiro tempo bem aberto. Eu acho que o Vitória fez um primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo ruim, o Vitória fez um primeiro tempo interessante. Eu digo que foi um primeiro tempo aberto porque as duas equipes chegaram bastante ao ataque adversário, tiveram oportunidades de criar oportunidades, podemos dizer assim. Então chegaram bem no último terço e paravam muitas vezes na limitação, né? Mas o Vitória, eu acho até que ele teve mais presença na área por maior tempo do que o Corinthians até no primeiro tempo, por mais que o Corinthians tenha descido para o intervalo com 2-1 no placar.
O Vitória, já com 3 minutos, teve uma ótima finalização de Luan, volante, de fora da área, que Donelli toca na bola, a bola depois vai no travessão. Com 11 minutos, teve uma tabelinha ali de Mateuzinho com Alejandro, muito boa, e Mateuzinho depois encontra Lucas Esteves em ótima posição, mas ele acaba finalizando para fora. Na verdade, ótima posição talvez seja um exagero, é um lance meio complicado, mas ele finaliza bem mal. Depois, pouco tempo depois disso, o William Oliveira rouba uma bola, aciona Mateuzinho numa boa oportunidade ali de finalização, e aí ele acaba finalizando fraco. Então, só do minuto 0 até o minuto 3, eu estou falando aqui de 3 chegadas interessantes do Vitória, né? Então, até mais ou menos ali metade do primeiro tempo, o Vitória realmente era melhor do que o Corinthians no jogo, conseguia chegar com mais perigo, tinha até mais posse de bola, era uma equipe que realmente estava controlando um pouco mais a partida. Depois disso, eu percebo que o Corinthians ele consegue pressionar mais a saída de bola do Vitória, algo que o Vitória no primeiro tempo não fez, e eu acho que foi algo que eu senti falta, né? O Vitória dava muito espaço para o Corinthians sair jogando com tranquilidade, armar a jogada, e aí, por mais que o Corinthians tenha seus problemas, mas se você tem espaço, você vai acabar encontrando uma bola ou outra, né? E aí, numa jogada pela direita, pelo lado esquerdo da defesa do Vitória, o Corinthians acaba chegando ao gol, uma jogada que vem pelo lado direito, vai descendo até chegar na entrada da área e Rodrigo Garro tá sozinho para finalizar ali da entrada da área e fazer 1-0 ali, uma belíssima finalização. Esse gol foi o gol que mais teve mérito do Corinthians. Esse gol realmente, assim, gol de quem sabe, assim, de quem tem refino técnico para conseguir marcar um gol daquele. Eu acho que talvez daria para Lucas Arcanjo ter feito um pouco melhor, talvez, né? Porque por mais que tenha sido uma boa finalização, mas não foi igual a finalização do segundo gol, que para mim é indefensável, a gente vai entrar na discussão dela já já. Mas não sei como ele consegue tocar na bola. Quando o goleiro toca na bola, a gente sempre fica naquela sensação de que ele poderia ter evitado o gol, né? Poderia ter feito melhor. Tem um kickzinho da bola ali pouco antes de chegar para Lucas Arcanjo, mas não vou colocar aqui como uma falha, mas eu fico na dúvida se realmente não tinha como ele se portar melhor naquele gol. E aí o Corinthians abre 1-0. E aí depois que o Corinthians abre 1-0, eu sinto que o Vitória não sente o gol. O Vitória continua jogando com tranquilidade, continua fazendo o seu jogo com calma, tocando bola, tentando sair, tentando chegar ao último terço de campo, tentando encontrar as jogadas, não fica aquele time afobado, sabe? Que tenta fazer um gol de todo jeito, jogar bola na área, etc. Não, de forma alguma, não vejo isso acontecer. Talvez, inclusive, até por uma questão de que o gol do Corinthians, por exemplo, não fazia o Corinthians ultrapassar o Vitória. O Corinthians venceu hoje, mas não ultrapassou o Vitória. Então acho que esse mínimo de gordura que o Vitória conseguiu nas últimas rodadas, que faz com que hoje ele esteja fora da zona, acho que até contribui para o Vitória não ter se desesperado na partida. Né? O Vitória ter mantido sua tranquilidade, além, claro, de uma equipe que coletivamente parece estar bem encaixada. A gente vê né, um norte ali no trabalho de Capim. E foi nesse modelo de jogo que o Vitória conseguiu chegar ao empate. Tocando a bola de um lado para o outro, buscando a melhor jogada, até encontrar Lucas Esteves na esquerda. Ele faz um bom cruzamento, Mateuzinho ajeita e Alejandro marca o gol de empate, voltando a marcar depois de um longo período. Alejandro é o artilheiro do Vitória na temporada, mas não tinha marcado ainda no Campeonato Brasileiro. A última vez que Alejandro tinha marcado, acredito eu que tinha sido no Campeonato Baiano. Não lembro dele ter marcado antes ali na Copa do Nordeste, assim, nas rodadas finais. Então, um bom tempo aí que Alejandro não marcava e hoje ele conseguiu reencontrar o caminho do gol. Depois desse gol, a sensação era de que o Vitória então vai descer para o intervalo, né, com empate, tranquilizar, entender ali o que é que pode organizar para voltar para o segundo tempo, buscar a vitória, mas já próximo ali do final do primeiro tempo, 44, por aí, tem o lance do segundo gol do Corinthians, um lance assim que Rodrigo Garro tem uma finalização, inclusive, melhor do que a primeira, mas eu acho que há uma falha ali da equipe do Vitória em você deixar a frente da área numa jogada de bola parada completamente desguarnecida. Né? Se eu falei aqui que no lance do primeiro gol já se tinha uma liberdade que não deveria ter tão grande para Rodrigo Garro finalizar dali, mas você entende que é um lance mais complicado de você controlar porque é bola rolando. O Corinthians estava vindo ali numa jogada de ataque rápido, às vezes você não teve tempo de se reorganizar, mas no lance de bola parada, está todo mundo
parado ali, esperando a bola sair, e você não se preparar para a segunda bola, para o rebote, que é algo completamente natural, e deixar o cara que é a referência técnica do Corinthians livre para pegar essa bola, é um erro muito grande, né? Nesse lance, para mim, teve uma falha de Lucas Arcanjo, porque ele sai mal do gol, mas não é o que gerou o gol acontecer, porque para mim o chute era indefensável. Mesmo que Lucas Arcanjo tivesse ficado no gol o tempo todo, ele não ia conseguir alcançar aquela bola, um chute no ângulo ali. Então, essa daí ele falhou na análise técnica de Lucas Arcanjo. A gente vai dizer que ele falhou, mas da falha não foi o que gerou o gol, né? Foi algo paralelo, podemos dizer assim. E aí foi um balde de água fria, né, para o Vitória descer para o intervalo com essa desvantagem. Mas quando volta o segundo tempo, aí a gente vê uma outra visão de jogo. Porque se no primeiro tempo a gente viu uma trocação, podemos assim dizer, né? Não que tenha sido grandes chances de todo lado, mas assim, as duas equipes chegando no campo adversário, tentando, buscando, tendo espaços, o segundo tempo foi um jogo de ataque contra defesa. O segundo tempo, na Neoquímica Arena, o Corinthians se retraiu contra o Vitória dentro de casa completamente, desde o início. Desde o início, o Corinthians colocou suas linhas lá atrás, esperou o Vitória e a estratégia era sair no contra-ataque. Foi assim que o Corinthians jogou. E o Vitória conseguiu, em termos de ter a bola e de presença no ataque, encurralar o Corinthians. O que faltava era eficiência. O que faltava era transformar essa posse de bola em chances, né? No segundo tempo aqui, o Vitória teve a primeira chance que eu contabilizei, assim, com 11 minutos, Alejandro recebe a bola, depois de uma jogada, ele faz um cruzamento rasteiro ali pela direita e ninguém consegue completar. Quem estava na área era o William Oliveira. Depois a gente vai ter uma tabelinha na frente da área e Mateuzinho chuta para fora. Uma sobra de escanteio e Zé Hugo chuta para fora. Mas assim, lances bem fortuitos. Então, por mais que tenha sido um segundo tempo de controle do Vitória em termos de ter a bola e de chegar ao ataque, mas não conseguiu de forma alguma transformar isso numa sucessão de chances. Não era o segundo tempo que gerava aquela sensação de que o Vitória ia empatar a qualquer momento. Até senti um pouco a sensação, porque se pensava, pô, se você tem tanto a bola, uma hora alguma coisa vai acontecer. Mas não era Donelli salvando e você dizendo, o Vitória está perdendo muito gol. Na verdade, o Vitória estava perdendo muitas chances de criar chances. Era meio que isso, era uma etapa anterior que não estava acontecendo. Mas aí, aos 39, e outro parêntese aqui. O Corinthians basicamente sem conseguir levar perigo em nenhum dos contra-ataques que ele tentava. E para mim isso tem um grande responsável, que é Wagner Leonardo, que principalmente nesse segundo tempo foi um gigante, assim, cortando todas as jogadas que o Corinthians tentava sair de contra-ataque, Wagner Leonardo aparecia muito bem para cortar, né? Eu lembro pelo menos duas assim, chegadas em que ele estava basicamente ele contra um outro jogador do Corinthians, sabe? E que se ele vacila, se ele é, não chega inteiro na jogada, seria um lance de muito perigo e ele consegue chegar inteiro e não deixar o Corinthians levar nenhum risco, né? E aí, aos 39 minutos, numa jogada que começa com Wagner Leonardo, ele encontra um ótimo lançamento na direita para Zé Hugo, para Cáceres, perdão. Cáceres aciona Zé Hugo, a jogada segue, Zé Hugo faz o cruzamento, a bola passa no cruzamento, sobra do outro lado para Janderson, ele vai para cima de Léo Maná, que tinha acabado de entrar no Corinthians, e Léo Maná faz um pênalti estúpido, assim, um pênalti muito burro do jogador do Corinthians, porque ele coloca a mão na bola de forma completamente desnecessária. Eu nem sei se ele quis, tá? Talvez tenha sido uma questão de estar estabanado ali mesmo, mas um pênalti claro, não tem o que discutir, o braço estava completamente aberto assim, e não tem nem muito o que reclamar da jogada. E aí Alejandro, aproveitando a noite iluminada, marca o segundo gol dele na partida, o segundo do Vitória, o Vitória chega no empate, e a sensação naquele momento, ali mais ou menos os 40 do segundo tempo, ainda devia ter o quê? Uns 10 minutos de jogo, era o que todo mundo esperava, né? Os 5 minutos de acréscimo e os 5 minutos até os 45, dava uma sensação de que havia tempo para o Vitória conseguir a virada até, né? Se a gente tinha um retrato no segundo tempo de um Corinthians que nada fez, e por outro lado era um Vitória que tinha a bola, que tentava buscar o ataque, tentava buscar o gol, a sensação era de que o Vitória ia ter 10 minutos para quem sabe buscar a virada. Só que na verdade, depois dali o Vitória se perdeu na partida. O Corinthians resolveu sair mais para o jogo, normal. O Corinthians tinha que
que procurar o ataque. E o Vitória sumiu, desapareceu, não conseguiu fazer mais nada, basicamente. E por outro lado, ficou sofrendo desesperadamente lá atrás. Pouco tempo antes de sair o gol, Arcanjo faz uma excelente defesa, uma cabeçada de Kaká, e ele salva o Vitória pouco antes ali. Então, aquela defesa já dava uma sensação de é melhor aceitar o empate mesmo, que já está de bom tamanho. Mas pouco tempo depois tem uma jogada de escanteio, cruzamento na área, Lucas Arcanjo soca mal a bola, ele sai para socar a bola ganha muito mais altura do que distância, ele não consegue tirar a bola da área, e aí depois Janderson vai fazer um corte de forma toda estabanada, corta para o meio da área, o jogador do Corinthians finaliza, a bola desvia, parece um pinball ali, a bola desvia bem uns 3, engana completamente Lucas Arcanjo e o Corinthians consegue encontrar o gol da vitória já faltando 1 ou 2 minutos ali para acabar o jogo, sem dar qualquer margem de reação. E aí o que eu acho que fica assim de retrato é bem o que eu falei ali no início. Eu acho que o Vitória não fez uma partida ruim. Coletivamente, eu acho que a equipe do Vitória até funcionou. Né? Como eu falei, o Vitória, se a gente pega um recorte de 90 minutos, talvez durante 70, o Vitória tenha sido a equipe que mais teve o controle da bola, que mais teve o controle das ações, que mais chegou com perigo ao terço de campo do adversário, à defesa do adversário, que mais conseguiu tentar criar jogadas. Só que pecou em falta de eficiência nessa tentativa de criar jogadas e principalmente pecou defensivamente. Porque foi a primeira frase que eu falei. Talvez o Corinthians não mereceu fazer 3 gols, mas eu acho que o Vitória fez por onde levar esses 3 gols, porque foram falhas assim muito infantis até da defesa. E aí quando você joga uma Série A, por mais que você enfrente uma equipe que não está bem, que não jogou bem, né, e que está num momento complicado, muitas vezes essas chances que você fornece ao adversário, você vai pagar a conta. Né? E eu acho que foi isso que aconteceu hoje no Vitória. O Vitória perdeu uma excelente oportunidade. O jogo confirmou como era uma excelente oportunidade, porque o jogo mostrou como era um confronto aberto, e era uma ótima oportunidade para o Vitória abrir ainda mais uma distância sobre o Corinthians, não só sobre o Corinthians, sobre o Z4, né? E no final das contas, o Vitória viu qualquer gordura que tinha se esvair de vez e só não entrou na zona de rebaixamento graças aos 2 gols relâmpago ali do Palmeiras no Grêmio, empatando o jogo. Senão o Vitória estaria hoje na zona de rebaixamento. Né? E mesmo assim é uma condição de não estar na zona um pouco enganosa por causa dos jogos, atrasados do Grêmio. Né? Então, a tendência, quando regularizar ali o número de jogos, é que o Grêmio ultrapasse o Vitória, até por essa reação que o Grêmio tem feito agora no campeonato. Então, enfim, eu acho que o retrato é isso. Hoje, para mim, o coletivo funcionou, mas pesou bastante a limitação técnica mesmo dos jogadores. Desatenção em alguns lances e também limitação técnica, jornada técnica ruim de algumas peças hoje, provando ali que o Vitória, se ainda havia alguma dúvida, eu estou batendo nessa tecla sempre, precisa ir forte para a janela de contratações. E aí, só para fechar, Fábio, trazendo aqui um ponto que o maestro, o Fred, sempre comentam quando falam da janela pelo lado do esporte. Né? A janela está para abrir em breve, aí já já abre a janela, mas a janela é para inscrições. O Vitória já deveria ter, não só poderia, como deveria ter, jogadores treinando para que quando fosse possível inscrever os jogadores já pudesse acioná-los. E o Vitória, nesse momento, só tem uma contratação anunciada, que é Ricardo Hiller, que eu até acho que é uma contratação interessante, mas nem é a posição que o Vitória mais precisa. Talvez o que o Vitória mais tem no elenco é volante. Enquanto isso, a gente não vê mais ninguém fechado para contratar. E por mais que a janela seja uma janela longa, né? A gente sabe que essa janela vai durar, acho que até setembro, então vai ter um tempo aí. Mas o Vitória não tem como esperar até setembro. O Vitória tem que, no comecinho da janela, já se reforçar. Eu sei que o mercado para o Vitória é complicado, a equipe não tem o mesmo poder de barganha que outras equipes, não tem o mesmo poder financeiro, mas realmente, assim, se não contratar, não vai ter como. Carpini está fazendo muito mais do que eu imaginava. Carpini está fazendo o seu papel, mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que realmente a limitação grita, e hoje, mais uma vez, ela gritou. Arthur, teve um lance no primeiro tempo que o VAR chamou ali, né? Um lance do Yuri Alberto sugerindo um vermelho, o árbitro deu amarelo só. O Vitória ficou na bronca.
Ficou de bom tamanho esse amarelo para o Yuri Alberto ou poderia ter tido a expulsão, na tua opinião? É uma boa discussão esse lance, porque, para mim, aquele lance é realmente de amarelo. A minha avaliação pessoal. Eu acho que o amarelo foi de bom tamanho, porque é um lance em que ele vai chutar a bola, completamente chutar a bola, e aí acaba depois aparecendo o William Lepo ali e ele já fez o movimento, não tem muito como frear. Essa é a minha avaliação. Então, a avaliação do árbitro, ele até fala, né, no campo, no microfone, né, para todo mundo ouvir, que ele considerou um lance temerário e por isso deu o cartão amarelo. Por que, que eu acho que é discutível? Porque para mim esse tipo de lance é muito parecido com alguns lances que a gente vê de pisão, principalmente pisão. Vem tendo muito desde o ano passado esse tipo de lance, que é o cara vai, por exemplo, pegar a bola e aí ele faz um movimento para pegar a bola e aí chega um cara e tira a bola e fica lá o pé dele. E ele acaba acontecendo um pisão, mas ele não tinha buscado o pisão. Ele foi, sabe, dominar a bola ou foi fazer algum lance e é que isso acaba acontecendo. E a gente já viu várias vezes jogadores sendo expulsos por isso. Né? Não é a primeira vez que a gente vê algo nesse sentido. Eu acho que o ano passado teve até um lance do esporte, eu não vou lembrar aqui, que foi exatamente assim. O cara vai, sabe, pegar a bola, mas entre o início do movimento dele e a conclusão, aparece um pé no meio e acaba causando pisão. Talvez o pisão ele seja um lance assim que chama mais atenção, né? Porque, enfim, normalmente é mais grave, né? E tal, as travas da chuteira e tudo mais. Então, talvez ele seja considerado mais grave mesmo, e aí por isso vira o vermelho. Mas eu acho que é muito parecido com esse lance. É quando você faz um movimento para encontrar a bola, não é buscando a falta, mas acaba tendo alguma mudança no meio do caminho, alguém chega, se antecipa, e isso acaba é, causando lance. Então eu acho que o amarelo é o justo, mas a gente já viu lances não iguais a esse, mas lances nesse caminho aí que levam vermelho. E nesse caminho que eu digo é assim: o cara não teve a intenção de atingir o jogador, mas por azar acabou atingindo, e aí eles normalmente consideram isso como o quê? Jogo brusco grave. Que a definição de jogo brusco grave é colocou em risco a integridade física do adversário. Então, se é possível ter essa avaliação e acabar virando um vermelho, tá? Eu não acho ali que seria nenhum absurdo vermelho, tanto é que o VAR chamou. Então, pelo menos alguém da equipe de arbitragem considerou que aquele lance era para vermelho. Então, eu acho que a discussão ela é válida, mas para mim o amarelo tá de bom tamanho. Viu o lance, Thiago Minhoca? Vê. Tua Eu acho opinião. que lances como esse, eu sempre fico com a decisão do árbitro, sabe, de campo. Porque, a não ser, claro, ele não possa ter observado, né? E aí vale o VAR acionar, dependendo do contexto. Mas ali, se ele expulsa também, não acho que era lance para revisão. Ali é aquele lance interpretativo, não é um lance totalmente objetivo, é um lance que pode ter gente que pode ser mais rigorosa e gente que pode ser menos rigorosa. Mas eu não acho que é um lance. É porque, assim, às vezes a discussão para certos lances como esse, muita gente quer cravar, né? Não, esse lance aí é lance para. Não tem espaço para expulsão. Claro que havia espaço ali para a pessoa interpretar como uma expulsão. Como também eu acho que há espaço para interpretar como lance para amarelo. Eu daria amarelo na jogada, né? Mas eu acho que se tem a expulsão direta, o VAR também poderia não interferir ali na jogada, né? Mas foi uma entrada temerária, né? Temerária, porque ali sempre fica aquela coisa assim, pô, então teria que ter quebrado o cara, sabe assim, o cara ter se lesionado mais sério para gerar uma expulsão? Não necessariamente. Então, por isso que eu acho que ela é bem interpretativa. E aí, não à toa, o árbitro de vídeo pensou uma maneira, o árbitro principal pensou de outra, né? Não é um lance objetivo e claro, na minha avaliação. Esse. É. Eu acho que o árbitro não viu em campo, tá, Minhoca? Porque ele nem marcou falta. É, Na bola rolando, ele nem falta deu. Então, me isso. parece realmente que ele não viu a jogada, ele não percebeu. Tanto que o jogo segue, né? E aí depois, até tem uma discussão ali sobre fair play, porque o jogador William Lepo cai, o Vitória segue o jogo, aí depois quando vem o Corinthians pro ataque, aí o Vitória fica cobrando que o Corinthians joga para fora, o Corinthians não jogou, obviamente. E aí depois quando a bola para, aí sim tem E toda a revisão. deixa eu só mandar aqui uma mensagem pro Arthur Volpe, né? Que aí eu não sei se ele conhece a regra,
não necessariamente um jogador que toca na bola primeiro está impedido de ser expulso, certo? Você pode chegar na bola primeiro e mesmo assim ser expulso. Isso não tira, às vezes, a intensidade da jogada ou o descuido de não se proteger. Porque se assim fosse, Arthur Volpe, né? O Volpe aqui. Nem amarelo ele teria tomado, entendeu? Que aí chegou primeiro na bola e depois acabou. Queira ou não, ele deixa a perna um pouco esticada. Ele não deixa na maldade. Na minha avaliação, ele não deixa na maldade. Mas ele foi descuidado. E aí é só lembrar do jogo do ano passado mais polêmico do brasileiro. A expulsão do jogador do Botafogo, o zagueiro. Adrielson, né? O Adrielson toca na bola primeiro e impede que o jogador do Palmeiras avance rumo ao gol. Ali foi uma expulsão que, né, o Textor fez toda aquela situação por conta daquele contexto, e aí é não conhecer a regra, entendeu? Então, na regra não tão diz. Tocar na bola primeiro impede que você não cometa um ato grave, né? Uma falta grave ainda. Então, isso não impede. Então, é só acompanhar a regra para você entender que nem sempre tocar na bola primeiro é garantia de que você não vai ser expulso. E só um ponto aqui em linha do que Minhoca comentou e o que Arthur vem comentando, assim, tem argumentos para os dois lados, que, por exemplo, esse ponto eu vi muita gente falando, pô, ele toca primeiro na bola, então não deveria ser expulso, porque não é definitivo, mas obviamente faz parte da análise, no sentido que se ele nem toca na bola ali, é agressão. Sim. Se não tem a bola ali e o Yuri Alberto chuta o William Lepo daquela forma, é agressão em vermelho direto, não tem nem discussão. Como tem a bola, aí você entende, pô, era uma ação de chute que depois acaba sobrando e acertando o William Lepo. Tem esse ponto. Por outro ponto, eu vi muito torcedor do Vitória, por exemplo, falar, mas ele em nenhum momento recolhe a perna. Que isso é um ponto também. Ele começa o movimento e ele segue o movimento da mesma forma. E o Yuri Alberto, em nenhum momento você vê ele parar. Pode ter sido que não deu tempo de reagir, pode ser. Eu até acho que foi isso. Não acho que ele foi na intenção ali de atingir Lepo. Mas é um ponto também que muitas vezes na avaliação entra na conta. Né? Ele recolheu a perna, porque ele não percebeu ali que tinha um contato, mas ele recolheu ou não, isso entra na conta. E o outro ponto eu concordo com o Arthur de que ele não teve a intenção. Sim. Mas não é preciso ter a intenção para ser expulso. Isso, é como eu falei. Exatamente. A gente já teve vários lances de pisão. O pisão, para mim, eu estou citando porque é o que eu mais vejo, é o mais comum, né, de acontecer. Que o cara não tinha claramente a intenção, mas ele acaba assim, atingindo, e aí, como eu falei, se enquadra na regra de jogo brusco grave. O que é que jogo brusco grave diz? Você colocou a integridade física do adversário em risco, independente se você tinha a intenção ou não. Então, por isso que é um ponto aí bem discutível, né? E outro ponto também é porque, assim, às vezes, né, Fábio, tem uma coisa de o fala-fala de torcedores e até de alguns comunicadores vão colocando algumas regras que, na verdade, não existe. Como uma que eu acho absurda era o último homem, então era para expulsar. Não necessariamente. Se esse jogador estiver indo para lateral e o jogador vai lá e impede dele avançar, mesmo ele sendo o último homem, não é jogada para expulsão. Então, assim, vamos ter um pouco de calma. Expulsão do último homem, na verdade, são 4 fatores que tem que ter para expulsão. Isso. Tem que ter direção, domínio, defensores não podem estar próximos e tem que ter a distância, tem que estar perto do gol. Porque se o cara é o último homem, mas tá lá no ataque do adversário, como é que você vai expulsar? O campo todinho que o cara tem que andar ainda, né? Então são 4 coisas que tem que fazer e fora que a gente conhece alguns jogadores, tem vários lances do Felipe Melo que ele chega na bola primeiro, mas tá lá com a perna zona esticada na maldade mesmo, muitas vezes, né? Assim, não só ele, vários jogadores cometem algo desse tipo. Então, só para vocês ficarem cientes, a gente tá falando aqui da regra, não tem nada a ver com. É porque o Volpe é corintiano, ele tá talvez um pouco aí, um viés mais clubista, né? Mas certamente, se acontecesse isso com um jogador do Vitória fazendo isso, talvez o Volpe tivesse aqui. É um absurdo não ter expulsado, então vamos manter muito mais as regras do que, obviamente, aí pelo lado do seu clube, porque é o que vale mais. Bom, vamos para o campinho? Antes de ir pro... Você não trouxe a opinião. Eu achei que ficou de bom tamanho. Eu achei que o amarelo foi justo. Então, também não, eu tô com você, Arthur. Acho que seria um exagero a expulsão. Bom, vamos para as análises. Começando pelo Lucas Arcanjo, que fez uma defesaça, né? Assim, acabou não valendo de muita coisa no final das contas. Mas teve uma bela defesa ali no final do segundo tempo.
essa defesaça vai fazer ele se salvar do muito mal. Vou colocar ele no jogou mal por isso, porque, como eu falei aqui no meu comentário, eu acho que nos 3 gols, no primeiro é discutível, né? Não consegui analisar bem ali se seria uma falha ou não, mas os outros dois, para mim, ele falha. O segundo gol tem um erro dele na saída errada. Como eu falei, não foi o erro que causou o gol, mas querendo ou não, é um erro técnico dele ali. E no último gol também eu acho que ele soca mal aquela bola, né? Por mais que Janderson, para mim, é a falha mais grave do último gol. Mas, assim, o goleiro vai sair socando a bola, não pode socar a bola para cima ou logo para a entrada da área ali, sabe? Então ele tem que socar a bola para fora, para fora da área, enfim. Eu até acho que aquele não era o objetivo dele. Ele errou o gesto ali do soco na bola. Então, vou colocar ele jogou mal, porque por outro lado, essa defesa que ele fez ali minutos antes de levar o terceiro gol foi fantástica, realmente. Então, fica aí como ponto positivo, mas basicamente foi a única defesa dele no jogo. Fora isso, ele mal trabalhou. O Corinthians também não teve muitas chances na partida, né? Bom, vamos para a linha defensiva, né? Caio Vinícius, que Vamos. saiu logo cedo, machucado. Wagner Leonardo, que você já adiantou, né, Arthur, que foi bem. E o Cáceres, que entrou improvisado aí no lugar do Caio. Boa. William Lepo, vou colocar, jogou mal. Não gostei da partida de William Lepo. Mesmo quando ele estava jogando de lateral, eu acho que era um lado ali que o Corinthians explorou bastante com o Wesley, né? E o Wesley teve vantagem sobre o William Lepo na maioria das vezes. Mas eu vou dar um desconto para ele, porque depois disso ele foi jogar como zagueiro, assim, completamente deslocado. Isso. Eu até não entendi muito essa escolha, porque para mim parecia mais óbvio a escolha por William Oliveira, para jogar ali. O William Oliveira, eu me lembro dele já ter jogado como zagueiro no Cruzeiro, por exemplo. E o William Lepo é um lateral que se destaca mais pela parte ofensiva do que defensiva até. E ele foi jogar como zagueiro, mas não sei se pesou também ele não ter confiança de colocar já Dudu, sabe, na vaga de William Oliveira, enfim. Mas enfim, vou deixar esse laranjinha aí para o William Lepo. Caio Vinícius, pô, eu não sei se eu deixo ele sem nota ou se dá tempo de avaliar. Ele saiu com. Ele jogou uns 25 minutos, eu acho que dá tempo de avaliar. Eu vou colocar Caio Vinícius como. Vou colocar como jogou mal também, tá? Achei ele um pouco abaixo ali, meio nervoso na saída de bola. Quando foi pressionado, não conseguiu sair tão bem. Não gostei muito da partida dele. Mas assim, jogou pouco tempo também. Então, posso estar sendo um pouco severo aqui na Jogou meia avaliação. hora, viu? Meia hora já dá tempo de avaliar. Wagner Leonardo jogou bem. Não dá para ir muito além disso, porque, querendo ou não, um jogo que a equipe levou 3 gols, você colocar com um zagueiro jogou muito bem é, é exagero. Mas eu gostei da partida de Wagner Leonardo. Ele não teve envolvido em nenhum dos 3 gols, assim, uma falha. O último gol, a bola desvia nele, mas ali, pelo amor de Deus, né? Uma finalização a queima-roupa, ele tentou tirar como deu. E por outro lado, foi um cara muito importante para o Vitória, tanto no começo das jogadas, na iniciativa das jogadas, como eu falei no segundo tempo ali, principalmente, cortando qualquer chance que o Corinthians pensava em ter de contra-ataque. Wagner Leonardo acabou com essas chances do Corinthians, então gostei da partida dele, colocaria ele como jogou bem. PK, também conhecido como Patrick Calmon. Patrick Calmon não gostei também, tá? Jogou mal. Não gostei dele na marcação. O lance do primeiro gol, por exemplo, ele acaba sendo batido facilmente. Não chegou muito bem ao ataque. Acho que não funcionou na partida de hoje. E Cáceres. Cáceres eu vou colocar. Eu acho que Cáceres teve uns erros técnicos ali relevantes no segundo tempo. Algumas bolas que o Vitória queria correr com a jogada e ele acabava se enrolando, errando passe. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele participa ali da jogada do segundo gol do Vitória em termos de a jogada quando ela começa e aí sai depois o pênalti, né? Então ele participa da jogada que gera o lance de perigo para ter o pênalti. Ele foi bastante acionado ali também no segundo tempo. Eu vou dar um amarelinho para Cáceres. Bom, meio de campo. Como Luan. Gostei da partida de Luan, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro volante dessa equipe do Vitória e o Vitória levou 2 gols da entrada da área, né? Então, por mais que
Eu gostei dele, principalmente com a bola. Eu acho que ele conseguiu sair bem na jogada. Ele até apareceu mais no ataque hoje do que nas outras partidas. Teve essa finalização que eu falei logo no começo, a primeira chance do Vitória, né? Essa finalização dele que a bola vai no travessão. Mas eu acho que pesa um pouco ali porque ele é o primeiro volante e não poderia aquela área ali, aquele setor. Esqueci o nome do jogador do Corinthians. O Garro ter tido tanta liberdade, né, para marcar os 2 gols que acabou marcando. Então, por causa disso, eu vou dar o amarelo para ele ali, como se fosse uma média. O William Oliveira, eu vou dar um. O William Oliveira, eu vou dar um. Deixa eu ver. Razoável também. Não, o William Oliveira pode ser um jogo mal. Achei que ele até começou bem a partida, mas depois ficou um pouco sumido. Talvez esteja pesando aqui, porque eu gosto bastante do futebol dele. Ele achei que ele está numa leve queda de rendimento. Não gostei, vou dar o laranja aqui para ele. E Jean Mota eu vou colocar muito mal, tá? Muito sumido no jogo, Jean Mota. Você basicamente não lembrava que ele estava em campo. Mal tocou na bola, mal participou da partida. Muito mal. Talvez o pior jogador do Vitória no jogo tenha sido o Jean Mota. Assim, não agregou em nada, basicamente. Eu que tanto disse aqui que no jogo passado contra o Atlético Paranaense ele deveria ter entrado, mas hoje ele foi titular e não aproveitou a oportunidade de forma alguma. Mateuzinho, eu vou dar um razoável para Mateuzinho. Eu acho que Mateuzinho ele participou bastante do jogo, errou alguns lances, mas tentou. Não vou colocar como jogou bem, porque a gente conhece Mateuzinho, sabe do potencial, sabe da qualidade que ele tem, sabe que ele consegue entregar mais. Mas hoje eu já achei que ele foi um jogador que participou mais, que buscou, foi importante para a equipe. Ele deu assistência ali no primeiro gol para Alejandro, né? Então vou dar o amarelinho. Talvez eu tenha sido esteja sendo um pouco severo aqui nas avaliações, mas é porque a equipe também, sabe, foram no geral assim teve muito erro técnico, por mais que a equipe tivesse organizada, mas não dá para também ser tão condescendente assim. E Lucas Esteves, eu vou dar para ele, não sei se eu dou um jogou mal ou razoável. Porque Lucas Esteves, eu achei que a exibição dele foi mais ou menos parecida com a de Patrick Calmon. No finalzinho ali, eu acho que ele estava até pior do que Calmon, assim. Eu acho que o cansaço talvez tenha pesado. Mas querendo ou não, a jogada ali do primeiro gol teve uma participação importante dele, né? O cruzamento ali, a jogada chega até ele, ele faz um bom cruzamento e Mateuzinho ajeita ali para Alejandro. Eu vou dar o razoável para ele, dando esse mérito aí da jogada do primeiro gol que foi importante. Alejandro, 2 gols. Alejandro vai dar o jogo bem. E aí, Alejandro hoje, ele vai pagar o preço do mais ou menos o inverso do que eu falava das avaliações antigas dele. Eu sempre fazia avaliação aqui de Alejandro dizendo que ele, Lucas Esteves, ficou com um amarelo razoável. E aí, Alejandro, eu sempre falava aqui que com bola ele era uma nota ruim e sem bola uma nota boa. E na média ele normalmente ficava no razoável. Hoje, o Alejandro com bola foi muito bem, porque fez 2 gols. Foi super importante para o Vitória. Mas sem bola ele ajudou menos do que nas últimas partidas. Se enrolou, teve algumas jogadas ali de contra-ataque do Vitória que ele acabou errando e matando o contra-ataque. Por isso eu não vou dar o muito bem, vou dar o jogou bem para ele. E aí falando dos substitutos. Janderson. Janderson entrou bem na partida. O lance do pênalti, por exemplo, é uma jogada dele, né? Que ele vai para cima do Léo Maná e acaba forçando ali o pênalti. Mas o erro dele ali no terceiro gol também é muito claro, tá? Então eu vou dar um razoável por isso. Fazendo a média ali. Se ele foi importante para o Vitória ter conseguido um empate, ele também foi importante para o Vitória ter levado o gol da derrota. Então não dá para ficar muito acima disso, não. Dudu eu vou deixar sem nota, porque jogou pouco tempo. Mas eu vou ressaltar aqui que se fosse para dar uma nota de Dudu, seria muito mal. Porque ele entrou muito mal. Levou um amarelo, teve uma jogada que ele segura a bola demais, perde a bola, tem uma jogada que o Corinthians consegue sair, que poderia ter levado um perigo razoável, gera escanteio. Então, eu vou dar o desconto para Dudu porque foram poucos minutos.
Mas o futebol que ele mostrou não foi nem um pouco interessante, tá? Nem lembrou o Dudu de outros. A gente sabe, tá voltando agora. Tem a questão física, de ritmo de jogo, etc. Mas, para você ver, ele jogou 5 minutos, algo assim, já levou amarelo e não pega o Criciúma, porque estava pendurado. Então, não entrou bem o Dudu, mas eu vou dar esse desconto porque foram poucos minutos. E o Zé Hugo eu vou colocar aqui. Eu vou colocar razoável. Eu não acho que ele entrou tão bem, mas querendo ou não, a jogada ali do segundo gol é um cruzamento dele, tentou, participou. Vou dar esse desconto aí, vou dar o razoável para ele. Thiago Carpini. Fez o que pôde. Vou dar um razoável para Carpini, tá? Não sei se dá para colocar um jogou bem, se ele talvez seja um pouco forçado ali, mas se fosse para ficar na dúvida, a dúvida é entre razoável e jogou bem, tá? Não acho que cabe de forma alguma para Carpini jogou mal, por mais que o Vitória tinha ficado devendo, por mais que o Vitória tenha falhado, como eu falei no início, ali é muito mais a limitação do elenco do que o dedo de Carpini na equipe. Carpini eu acho que fez o que pôde, as mudanças também eu acho que ele fez o que pôde, né, em relação a isso. Não, não acho que ele teria conseguido mudar a partida e acionar quem? Culebra, sabe? Daniel Júnior, jogadores que não vem entregando nada assim que isso justifique. Eu acho que ele tentou a dobra de laterais, por mais que se pudesse falar, né? Ah, era para colocar Janderson. Como eu falei, Janderson aos 40 do segundo tempo já estava morto, mesmo tendo entrado no segundo tempo. Então imagine se ele fosse titular. Talvez por isso até que Janderson não tem tantas oportunidades como titular, porque normalmente ele entra bem no segundo tempo, mas Zé Hugo, por exemplo, entra bem, já teve oportunidade como primeira mudança ali, por exemplo, no jogo passado, e Janderson a gente não vê isso acontecer tanto. Acredito que por essa questão física, ele tem que evoluir nisso. E querendo ou não, essa dobra de laterais funcionou no primeiro gol, porque teve um Lucas Esteves ali para fazer um cruzamento, que provavelmente se fosse um Janderson outro jogador, não teria o cacuete de fazer o cruzamento ali que o Lucas Esteves teve. Então, por causa disso, eu vou dar o razoável aí para Carpini. E eu vou dizer que eu estou sendo resultadista aqui, tá? Se o Vitória tivesse empatado, provavelmente eu colocaria o bem. Como não, eu vou dar o razoável. E medalhinhas. Temos apenas 2 jogadores com avaliação positiva. Distribui Medalha aí, de ouro Arthur. para Alejandro, pelos 2 gols. Dá uma moral aí para ele. E a de prata para Wagner Leonardo. Bom, o bronze. O Ninguém, né? bronze, Ou alguém. Algum dos razoáveis pode. difícil, viu? Escolher um aqui específico. Mas coloca o bronze aí para Mateuzinho. Seria ele ou Luan, mas pela forma que saíram os gols ali do Corinthians, eu vou deixar Mateuzinho com esse bronze aí. Muito bem. Então, análise feita aí dos 11 jogadores mais os que entraram, né? Os 5 jogadores que entraram no decorrer da partida. Thiago Minhoca, você está com o nosso Power BI aberto aí para a gente analisar a situação do Vitória e também a parte de baixo, né? Analisamos a parte de cima com o Bahia, analisamos o meio de tabela com Fortaleza, vamos analisar a parte de baixo aí com o Leão da Barra. Aí, compartilhado. Tá aparecendo na tela? Sim. Pronto, deixa eu descer Agora mais aqui, né? porque essa parte de cima aí tá mais distante. Esse 21º aqui tá... Enfim. Mas aí a gente tem a classificação, né, do pessoal da parte de baixo. Lembrando que o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente debater, né? Porque o Grêmio basicamente com uma vitória ou 2 empates, ou até mesmo com um empate, né? É claro que É. se ele perde e empata os 2 jogos, vai depender dessa derrota. Ele já coloca o Vitória dentro do Z4. Ainda tem aí 3 equipes de peso. O Atlético Goianiense, nesse contexto aí, acabou caindo para 19º. O Fluminense segue afundado na lanterna e 4 pontos, né, para o vice-lanterna, no caso do Atlético Goianiense, é o que está numa situação mais delicada. Mas do Vitória, como eu cheguei a falar isso aqui na última live, né, da segunda-feira, o Vitória precisa tentar passar uma outra equipe aí, dessa parte de cima. Porque tendo essa concorrência pesada vindo aí de trás, você precisa...
assim, no mínimo 1, mas o ideal seria 2, né? Porque, assim, a derrota do Juventude foi boa, o Cuiabá que ficou no empate, foi? Ou foi? Não, perdeu o Botafogo. Perdeu. O Vasco ganhar não foi bom. E o Criciúma, né, que também acabou vencendo o jogo dele, já foi para 16. Então o Vitória precisa aí tentar terminar próximo dos 20 pontos, eu digo, ali do 19, 20 pontos para fechar o turno. Então tem que fazer mais uns 6, 7 pontos aí nessa reta final. Vocês querem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar os próximos jogos Não, aqui e do. só falando de classificação, eu acho que assim, foi uma rodada ruim, mas que poderia ter sido muito pior. Sim, Assim, o pior resultado para o Vitória foi a derrota dele, não só pela é, derrota dele, mas porque ele reabilitou o Corinthians, né? Corinthians. O Corinthians agora tá ali na boca para sair da zona de rebaixamento, vai trocar um técnico e aí o técnico que chegar já vai chegar num cenário Uhum. mais positivo do que estava há pouco tempo, né? Então, o pior resultado foi esse. Só que você ainda teve um Vasco que venceu e venceu jogando bem, assim, um resultado interessante. Você tem um Grêmio que não venceu, né? E aí, por isso que eu digo que a rodada poderia ter sido muito pior, porque se não fosse essa reação do Palmeiras, o Vitória já estaria na zona, mas é um Grêmio que já dá sinais de que deve sair dessa disputa aí, o que faz com que, para mim, moralmente, o Vitória está na zona nesse momento, porque o Grêmio tem 2 partidas a menos. Se ele empata uma, assim, se ele não for goleado na outra, né, teria que perder, eu acho, 3, 4-0 para não ultrapassar, o Vitória estaria na zona. Então, por mais que hoje o torcedor do Vitória olhe a tabela e diz, a gente está fora da zona, é importante já entender que não é bem assim, tá? Não é uma situação tranquila dessa forma. Está virtualmente E na zona, né? exatamente. Aproveita. E, e como é o nome? E o Vitória vai ter agora na próxima rodada o Criciúma em casa, salvo engano. Que é um bom jogo para ganhar, né? É, É, Importantíssimo. é Até uma para colocar o decisão. Criciúma na briga ali na parte de baixo, né? Apesar do Criciúma também ter 2 jogos a menos, né? O que dá também uma tranquilidade ali pro time catarinense. O Criciúma provavelmente vai para o Barradão assinando um empate, né? Mas isso só reforça a importância desse jogo pro Vitória, porque é o que Minhoca falou. O Vitória não pode ficar olhando apenas assim, tô fora da zona nessa rodada. Vamos imaginar que o Grêmio não tivesse os 2 jogos a menos, tá? Que tá o campeonato completo, mas o Vitória tá fora da zona. Quando você vê uma zona que tem Corinthians, Grêmio e Fluminense, você não pode só olhar para esses times aí. Você tem que encontrar uma equipe ali que seja uma segurança, sabe? Uma gordura. Porque você ser a equipe alvo, tendo esses 3 grandes ali na zona, é complicado. Porque é o que a gente fala. É provável que algum vai cair? É muito provável. Acho muito difícil que todos escapem. Mas cair também os 3 é muito improvável também, sabe? Então, e ainda tem ali logo em cima o Vasco, sabe? Por mais que o Vasco já esteja até mais inserido nesse contexto todos os anos, não é nenhuma novidade, né? O Vasco tá ali. Mas enfim, acho que o Vitória tem que buscar essa gordura e aí você deixar uma equipe como o Criciúma, que já tem 2 jogos a menos que você, disparar, é um dano muito pesado. Então, é uma partida E, super importante. Quando eu falei no raio-x de segunda, que esse jogo de hoje era uma decisão para o Vitória. Aí é, Fred corrigiu corretamente, disse, não chega tanto, tal. Por exemplo, se o Vitória perde, o Corinthians nem ultrapassa, e é verdade. Mas eu acho que esse jogo contra o Criciúma é uma decisão. Porque depois ele vai ter Botafogo, Fortaleza. Então, assim, beleza que o Vitória até reagiu num contexto de tabela mais difícil do que parecia, né? Porque ele pegou ele pegou Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, não ganhou de ninguém. Depois pegou Inter e Atlético Mineiro e ganhou. Mas não dá para tá sempre contando com Contar isso, com e não isso. só pelo nível de dificuldade, porque é um confronto direto. É muito importante ele vencer o Criciúma também por isso. o que eu ia destacar era isso, né? O grande problema do Vitória, para de fato estar nessa situação, é porque dos concorrentes diretos ele ganhou apenas do Fluminense, né? Que foi a vitória fora de casa. Aí ganhar do Inter e do Atlético Mineiro foi bom, mas você não está ganhando contra os adversários diretos, ó, porque ele aqui, né? Ele perde para o Vasco, ele perde para o Atlético Goianiense, empata com o Cuiabá, empata com o Juventude e agora perde para o Corinthians. Vai ter o Criciúma e vai ter o Grêmio para fechar o turno, então precisa ganhar. Até agora, só o Fluminense ele conseguiu vencer e com aquele gol, né? Da maneira que foi, nos minutos finais e tal. Então,
tem que aproveitar muito esse jogo contra o Criciúma, agora dentro de casa, para ganhar, para não. Enfim, né? Para ter menos adversários pesados atrás de você, né? Que é tipo você imagina na corrida de Fórmula 1, né? Olha lá, uma escuderia pesada atrás de você, com mais motor que você, e aí você precisa passar essa galera que está na sua frente, que é carro mais parecido com o seu, né? Que tem um motor mais similar. Então, É aquela história, se o Criciúma tá escapando, vai sobrar para alguém. E esse isso. alguém, se o Vitória não se atentar, vai ser ele, né? Então ele tem que tomar esse cuidado. O E problema é limitação de elenco. Por exemplo, se Caio Vinícius não se recupera, aí o Vitória vai jogar o William Lepo de zagueiro, né? Provavelmente. Aí se o William Lepo não tem condições, aí vai ter que improvisar outro, William Oliveira, sabe? Assim, o Vitória hoje só tem um zagueiro, basicamente, para jogar. Tem Reinaldo também, que é zagueiro, mas Carpini já deixou claro que ele prefere improvisar do que colocar Reinaldo para jogar com Wagner Leonardo, né? Reinaldo que é canhoto e para ele só pode substituir Wagner. Então, não vai ser fácil, tá? Pro Vitória esse jogo não. O Criciúma é um time encardido. Mas, assim, não tem jogo fácil na Série A, né? Tem que vencer. Bom, para quem está nos ouvindo só em áudio, né? Minhoca está colocando na tela que esta campanha de 2024 tem o mesmo aproveitamento da campanha de 2017, que o Vitória não caiu, né? Então você tem um ponto foi positivo, aquele aí ano um alento. que o Vitória toma o gol, tá sendo rebaixado e a Chape salva, né? É esse? Isso. Tem um pênalti de William Correa. Ele causa um pênalti lá, que eu acho que o último jogo foi Vitória e Flamengo, Flamengo, salvo isso. engano. O Vitória Aí tem perde, esse né, no Barradão. pênalti que sai o gol. Quando sai o gol do pênalti, o Vitória está sendo rebaixado. E depois tem um gol da Chape que salva o Vitória. Bom, e esse ano o último jogo também Rebaixando. vai ser contra o Flamengo, né? Pronto. Então, é o roteiro. Eu, Daqui, ó, eu dizer 2-1, assim, ó. eu não sei como é que Minhoca não falou, porque ele é o pessimista, né? Porque essa é a visão otimista, é a mesma campanha de 2017. A pessimista é, no ano que caiu tinha mais pontos. Isso. Mas tinha que ter um time catarinense aí ajudando, e não tem time catarinense esse ano. Tem o É o Criciúma, né? Criciúma, que pode É ajudar na verdade, tem próxima visto. aí. É verdade, verdade. É isso Bom, que acho que é só isso, Consegue né? ver aquele de campanhas semelhantes? Só pra gente ver. Pronto. Aí aqui de 0 a 12 pontos, a gente pode botar só 12, né? Mas aqui, ó, até 12 pontos, que é a situação do Vitória, né? Temos equipes que o Atlético Paranaense terminou em sétimo em 2018, tinha 10, o América Mineiro 2021 terminou em oitavo, Fortaleza 22. Isso aqui é aquela turma que fez uma campanha absurda, né? Mas aqui, se a gente colocar realmente 12 de 12... 56% das equipes que fez de 0 a 12 foram rebaixadas. É, Com 12 cravadas já cai para 18. isso. A gente tem o próprio Então, Vitória ali, né, que escapou 43. Depois Bahia Que é o de 47. 2017, que é a pior É, campanha, né? isso. poderia estar Lembrando, pior para o Vitória, né? Então, sim, no momento, Não, o né, Vitória tá jogando o campeonato, né? Há pouco tempo é, ele não tava. Ele continua isso. jogando. Agora sim, ele tem que acordar porque se ele emenda uma sequência negativa agora, ele pode acabar voltando para aquele cenário inicial, né? Ó, fato, e aí... Hum, não, o fato é que o Vitória ele não vai ter uma vida tranquila, né? Acho que ele vai brigar até Não. a última rodada ali. é. Dificilmente ele vai escapar antes, assim, na melhor das hipóteses ali é se Eu acho escapar até no, que no último jogo. gerou uma sensação, aquela vitória contra o Fluminense, gerou uma sensação de que talvez isso pudesse acontecer, né? Porque você Sim. vence o Fluminense fora de casa, já era uma sequência ali, eu acho que de uma derrota nos últimos 6 jogos, algo assim. E aí você ia para um Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense submerso numa crise, confusão, sai treinador e tal, uma boa oportunidade e depois um Corinthians fora. Então você pensa, pô, se soma 4 pontos aqui, se a gente coloca 4 pontos aí para Vitória, estaria realmente numa tranquilidade até, já teria 4 ou 5 pontos da zona, né? Só que aí o Vitória foi e disse, não pense que vai ter tranquilidade até o final, vai ser sofrido mesmo, é o que temos para hoje. Ó, e eu acho que agora o Juventude, que estava até com certa tranquilidade, né? Agora a 4 pontos já dá um contexto diferente, né? Então acho que aqui do Juventude para baixo, no momento, é a briga pela permanência.
E perceba que muita gente que é abaixo da média, né? O 12º colocado com -2, 13º -1, do 14º até o 17º, todas as posições -2 pontos a média, o que pode indicar uma pontuação mais abaixo para se salvar. Mas como tem muita gente pesada aqui, Grêmio, né? Tem jogos atrasados, né? O Criciúma tá com 2 jogos a menos, o Inter tá com 2 jogos a menos. Então Acho que o ainda tem um Juventude tem contexto. jogo a menos, não? Também. Juventude também, que é o duelo contra o Inter, né? Enfim, então tem uns contextos aí que a gente vai ter que esperar. Quando fechar o turno também não vai estar muito legal, porque o Fluminense vai ter um jogo a menos. O Vitória, eu acho que não, viu? Acho que o Vitória não vai ter jogo a menos, não. Vou até dar uma olhada aqui rapidinho. O Vitória não tem, não vai ter. Quem vai ter é Vasco, quem vai ter Criciúma, vai ter o próprio Juventude, né, como eu citei. O pessoal de baixo e o Fluminense. O Fluminense também. O Cuiabá também. O Cuiabá também vai ter jogo a menos. Pro Vitória torcer aí pro Cuiabá cair de rendimento, né? O Criciúma, o Juventude. E contratar bem, né? Acho que se. Sim, Tem que contratar. Carpini, eu acho que foi no teto, né? Mais que isso aí, nem o Guardiola talvez conseguisse. Não, com o que ele tem disponível hoje, ele tá no teto. Não tem como conseguir mais do que isso, não. Agora, pode ser que mesmo sem contratar melhore um pouco, porque tem alguns jogadores lesionados que podem voltar, beleza. Mas assim, não é muita coisa também que vai aumentar. Pro Vitória crescer esse teto dele aí, tem que contratar e tem que contratar bem, assim. Vitória, para mim, tem que contratar um zagueiro para jogar ao lado de Wagner Leonardo. Tem que contratar, para mim, lateral. Tem que contratar lateral direito. Se bem que tem Cáceres agora que voltou, né? Mas eu ainda iria pro mercado para contratar lateral, tá? Tem que contratar meia e tem que contratar 2 pontas e um 9. 2 pontas e um 9. Para mim é inegociável que o Vitória contrate isso. Não, porque assim, hoje o Vitória não tem basicamente nenhum ponta confiável. Qual ponta que o Vitória tem que ser diz? Esse cara eu confio. Assim, não tem, sabe? Pequeno Matheus eu pagou confio, não? Mateuzinho. Mas é Isso. porque Mateuzinho é um meia, né? Que joga meia, aberto. né? Talvez eu falei um meia e 2 pontos, você pode transformar isso em um meia, um ponta, ou, sabe? Você pode mudar essa configuração aqui. Mas Janderson, que é um cara que investiu 5 milhões, se fala muito mais em jogar como 9 do que como ponta. Né? Tem a questão física, por exemplo. Então, tem que realmente buscar algo no mercado. Eu acho que a notícia boa para o Vitória nessa rodada. Fluminense não ter vencido. Essa é a principal notícia. Interessante. O quanto o Vitória conseguir secar aí para demorar essa tal reação do Fluminense, melhor. Porque essa vaguinha do Fluminense aí, todo mundo que tá brigando contra a zona tá torcendo para que seja uma vaga selada. Que se ele reagir, aí é complicado, né? Eu acho que dá tranquilidade aí para todo mundo se o Fluminense não superar 13 pontos. Eu acho que até se fizer 14, ainda vejo uma certa margem. Claro que eu acho que até também se fizer 13, 12, mas aí tem que ter uma campanha de G4 mesmo, assim, né? Fazer mais de 30 pontos no retorno. Que, enfim, eu acho difícil, mas o Vitória tem que estar abraçado aí, né? O próximo jogo do Fluminense é até aqui, na Arena Castelão, contra o Fortaleza. E se o Fortaleza vencer, eu acho muito difícil que o Fluminense vá superar essa marca aí de 13 pontos. Eu acho que no máximo que chega é a 13. E ganhar mais 2 jogos aí é o máximo que eu acho que consegue.